Ok. Feche a porta, por favor. Dá mais um minutinho. Pessoal, conforme o Ronaldo falou, vai começar a transmissão pelo Facebook e é de bom tom que a gente desligue o microfone para que nenhum som de nossa casa interfira na transmissão, ok? Já está sendo transmitido, pode começar. Ó. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa reunião de hoje com a leitura de uma página que é uma psicofonia do altivo Pampiro pelo espírito Baltazar, lá do CELD, do livro Pela Graça Infinita de Deus. É o volume 3 da CELD, intitulado-se Órfãos de Amor. Ao analisarmos a questão da orfandade, devemos lembrar que órfão é todo aquele que não dispõe do carinho, do apoio, da confiança de um pai, de uma mãe, de um adulto que o sustente num determinado período da vida, justamente o período de maior carência. Podemos ser órfãos do amor materno quando crianças. Poderemos ser órfãos do amor de um adulto quando sozinhos nas lutas diárias, mas nunca estaremos órfãos do amor de Deus, que está sempre presente junto a nós na sustentação dos nossos esforços. Em sua fase de progresso, o espírito humano precisa de muita força, de muito apoio, de amparo, mesmo daqueles que se colocam na condição de condutores de seu destino. Assim, encontramos verdadeiros seres angélicos a proteger a humanidade, sem que sejam pais dessa humanidade. Encontramos espíritos de bondade que se dispõem a socorrer várias almas, de modo que se constituem verdadeiros condutores de destinos daqueles seres. Então, observamos que a orfandade está vinculada à ausência de amor. O que nos indica tal estudo? Indica-nos que todos os que conhecemos o assunto, que todos os que já passamos mais ou menos pelo sentimento do abandono, da ausência do amparo, da ausência do socorro, devemos fazer o que nos for possível para que nunca falhemos no amor às pessoas que sabemos depender de nós. Nunca sejamos ausentes do sentimento de bondade. Nunca sejamos distantes do sentimento de solidariedade. Nunca deixemos de lado a manifestação da generosidade quando podemos fazê-lo. Essa é uma maneira de indicar que nós protegemos aqueles que estão ao nosso lado. Se alguém, contudo, perguntar, e o medo de ser rechaçado? E o medo de não ser reconhecido? A estes tais responderei que a nossa alma fica satisfeita em fazer o bem, quando não temos orgulho. Direi àqueles que têm orgulho e que foram rechaçados e se sentiram ofendidos: diminui o vosso orgulho e falai com todas as pessoas que estão ao vosso lado, que as vossas intenções são as mais perfeitas, as mais edificantes, até mesmo as mais puras. Aprendei a dar a mãos cheias o que existe de bondade, caridade, generosidade em vossos corações. Aprendei a fazer isso. Não temais nunca o que não serem reconhecidos aqueles que vos dirigis. Basta a consciência tranquila de cada um. Basta o sentimento de real solidariedade e amor que cada um possui na vida de relação. Quanto tantas vezes somos convidados a abençoar aqueles que estão ao nosso lado. Que façamos não nos deixando órfãos do amor de Deus, tampouco do amor que lhes possamos dedicar. Elevai os vossos corações se quiserem fazer isso.
Se o vosso espírito não ascender, nunca o farei espontaneamente ou com solidariedade. Aprendei que o sentimento é fruto da elevação. Geralmente, quando uma criatura tem amor no coração para doar a alguém, afastando a orfandade, essa criatura já está a caminho do equilíbrio, da elevação e da paz. Já pensa com elevação. Que Deus e Jesus amparem, confortem, orientem e sustentem a todos. Que cada um saia daqui amparado pelo amor de Deus, que, como já lhes disse, nunca nos deixa órfãos. E pelo carinho de todos aqueles que estão na casa, ajudando-se mutuamente, muita paz. Baltazar Espírito, Psicofonia Altivo C. Pampiro, do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 3, do CELD. Desculpa aí. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, a Maria Santíssima, nossa mãe querida, e agradecer pela possibilidade de estarmos mais uma vez unindo as nossas almas, unindo os nossos pensamentos, com o objetivo de realizarmos o estudo da doutrina espírita, a fim de que possamos nos melhorar a cada dia mais, através dos ensinamentos de Jesus. Que possamos ter o apoio, o acolhimento desses nossos irmãos espirituais, nos envolvendo de segurança, equilíbrio, conforto e sabedoria no transcorrer da nossa reunião. Obrigada, Senhor. Continue conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós faremos estudo, como todas as segundas-feiras, do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema Os Órfãos. E quem vai nos trazer a palavra seria o Jones Corte, mas estou achando que é o Márcio, se eu entendi bem. Sei. Com a palavra, o nosso expositor da noite de hoje. Fique à vontade. Boa noite aos nossos irmãos. Que Deus nos abençoe. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo do Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 13, item 8. O capítulo não veio de vossa mão esquerda o que dê à direita. E hoje o tema de estudo é o 18, que fala sobre os órfãos. A mensagem do Evangelho é muito pequena, então eu vou lê-la a fim de que vocês possam acompanhar. Depois vamos fazer alguns comentários referentes ao tema. Márcio, se puder falar um pouquinho mais alto, vai ficar bom. Ok. Qualquer coisa você pode falar aqui. Bem, e agora, ficou melhor? Sim. Muito bem, então. Qualquer coisa, você, enquanto dirigente, por favor, me dê uma ajuda aí. Bem, item 18 do Evangelho. Vamos ver o que está escrito nele. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende a prática
compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes, eu não estou conseguindo ler aqui da forma que eu organizei, então deixa eu mudar aqui a minha... Bem, agora acho que ficou melhor. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação, caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Quantas vezes seriam eles recusados, se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra e considerai que, fazendo o bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Essa mensagem de um espírito familiar, ditada em Paris em 1860. Vamos então fazer uns comentários sobre essa mensagem? Bem, esse espírito familiar vem falando então sobre os órfãos, falando sobre a orfandade. E ele começa então com a seguinte frase: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Aqui, esse espírito chama a atenção para o fato de o quanto é triste para um espírito reencarnado ser órfão. E hoje, à luz dos estudos, dos entendimentos modernos, da psicologia, penso eu, principalmente, a gente percebe o quanto a vida das crianças é marcada, o quanto nós marcamos as crianças pelas experiências que nós permitimos que elas passem. E o quanto uma situação de orfandade deve marcar um espírito que tenha sido que tenha passado por essa provação, ou que esteja passando por essa provação. Eu também acredito que a orfandade é uma das provas, uma das marcas das nossas limitações espirituais, da nossa necessidade de evolução. Estou querendo dizer que a existência da orfandade no planeta Terra é uma das provas de o quanto o quanto nós, os seres humanos, nós, a maioria dos espíritos encarnados na Terra, ainda vivemos algum tipo de indiferença em relação aos sofredores. Ainda não conseguimos exercitar realmente o amor de Jesus e a caridade que se espera que nós pratiquemos. Eu acredito que isso aconteça, essa falta de sensibilidade, falta de vivência real da caridade pelos nossos irmãos, ela ocorra tanto pela parte dos homens e mulheres que são chamados a essa missão de serem pais e que, pelos mais diversos motivos, não conseguem cumprir bem essa missão, quanto até pela própria sociedade, que se mobilizasse o suficiente, poderia minimizar e, acredito eu, mesmo acabar com a orfandade. Isso faz a gente pensar também na importância da evangelização espírita, porque somos espíritas, mas uma vez que nós lembramos o quanto as experiências infantis impactam, influem no psiquismo infantil, no psiquismo de um espírito que esteja passando pela fase infantil, a gente observa, quero dizer, a gente chama a atenção para o quanto
a educação religiosa, e aí no nosso caso vamos ressaltar a evangelização espírita, pode influenciar positivamente, mesmo que não sendo de segunda a sexta, como a escola, né, o ensino regular, a educação, a chamada educação formal, mas mesmo sendo uma vez por semana, na maioria das casas espíritas, ou sábado, ou domingo, ou é apenas um dia, o quanto a evangelização pode ajudar um irmão ou uma irmã que retorna à Terra e, enquanto criança, tem acesso a esses valores. E, enfim, então é isso. Eu creio que a existência da orfandade é um dos exemplos da imensa necessidade que nós ainda temos de viver a caridade e de praticar o bem. Seguindo na mensagem, esse amigo espiritual vai dizer que Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de paz. Eu achei essa mensagem curiosa, essa parte da mensagem curiosa, porque, primeiro, chama atenção para o fato de que, se qualquer espírito passa por qualquer tipo de provação, quando ele não procura, e aí a gente lembra do ensino do Evangelho, causas anteriores e atuais das aflições. Se se um espírito reencarnado se vê obrigado pelas circunstâncias a passar por essa situação da orfandade, é porque em algum momento da história daquele espírito, ele se colocou diante da lei de Deus, da lei de evolução, da lei de justiça e amor, ele se colocou como passível de passar por essa provação. Mas isso não significa que, se o irmão está sofrendo, seja em qualquer provação que ele esteja, não significa que a gente não deve minimizar o sofrimento de qualquer criatura sob a justificativa de que ele está passando isso devido a débitos de vidas passadas. Às vezes, um estudo não muito aprofundado, uma compreensão superficial e imperfeita sobre a doutrina espírita e seus ensinamentos, possa levar alguns irmãos a pensarem dessa maneira. Então, mesmo que algum irmão tenha sido chamado a passar por essa provação, o quanto nós pudermos diminuir o sofrimento de qualquer irmão ou irmã reencarnado, nós devemos fazer. É o caso, por exemplo, da orfandade, quando esse espírito, então, escreveu que Deus permite que a orfandade existe, ou seja, uma vez que os espíritos, ao longo da sua caminhada, criaram possibilidades de terem que passar por essa provação, e estejam passando por ela, Deus permite que isso aconteça para que possamos exercitar a caridade, beneficiando esses espíritos. E isso me faz pensar também que, embora a gente saiba que a responsabilidade principal de uma criança está com os seus pais, com os seus responsáveis, mesmo nós enquanto sociedade, enquanto membros do organismo social, nós temos também obrigação de tentar minimizar esses sofrimentos. Eu acredito que, se nós, enquanto sociedade, nos mobilizássemos, nós poderíamos diminuir muito as provações das crianças e crianças que têm pais ausentes ou que não têm pais mesmos. E quando eu digo isso, eu não me refiro necessariamente, se houver alguma pessoa que faça isso, melhor. Mas eu não penso necessariamente em nós sairmos pegando as crianças da rua e trazendo para as nossas casas. Porque, se nós tivéssemos coragem de praticar esse tipo de ato, seria excelente. Mas a maioria de nós usa as mais diversas justificativas para não fazer isso. Mas eu não estou falando necessariamente fazer isso. Mas, uma vez que cada criança tem um responsável,
eu acredito que se nós, sociedade, nos mobilizássemos para minimizar esse problema, nós poderíamos procurar esses responsáveis e dar um suporte necessário para que cada criança voltasse para o seu lar. Porque quando fazemos levantamento sobre, ou pesquisas, estatísticas sobre crianças que moram na rua, há uma quantidade muito grande de crianças que fugiram devido a maus tratos e diversas outras situações. Então, a maioria dessas crianças tem uma origem, tem um lar. E se nós, enquanto sociedade, pudéssemos adotar essas famílias, a fim de que adotar essas famílias, oferecendo suporte para que elas cuidassem da sua missão, que é cuidar das crianças que Deus lhes confiou, acredito eu que o número de crianças abandonadas diminuiria muito. Felizmente, o Estado, entendendo por Estado os governos de uma forma geral, e no caso, especificamente aqui no Brasil, nós caminhamos cada vez mais para políticas públicas que beneficiem os órfãos. Então, já temos projetos de lares sociais, enfim, várias propostas que visam dar um suporte maior para essas famílias, a fim de que elas possam cuidar das suas crianças. Isso me faz até lembrar do Estatuto da Criança e do Adolescente, que já existe há vários anos, e que aumenta a responsabilidade da família e que, no mundo ideal, numa situação perfeita, traria todo um suporte para as famílias para que as crianças fossem bem tratadas, bem cuidadas. Bem, voltando ao Evangelho, enfim, então é isso. Esse irmão diz que Deus permite que muitos espíritos passem por essa provação, porque é mais uma chance que cada um de nós tem de contribuir com o fim ou a diminuição da orfandade. Mais adiante, nós encontramos o seguinte ensinamento: que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício. O Espírito, então, ressalta o quanto é caridoso, o quanto é altruísta, pelo que eu entendi dessa frase, o quanto é sublime um casal ou uma pessoa que abrigue um órfão, que cuide de uma criança abandonada, a fim de que ela não viva na rua, ela não passe fome, ela não passe frio, a fim de que ela não se deixe levar pelas dificuldades da vida, caindo até em tentações, que é o que nós percebemos que infelizmente ocorre com muitas dessas crianças, onde uma boa quantidade acaba virando menor infrator, se envolvem com vícios e tudo mais. E isso faz também com que a gente pense que os orfanatos, apesar da nossa dificuldade quanto espíritos de vivenciar a caridade e ajudar esses irmãos, a criação dos orfanatos na face da Terra, nos mais diversos países, o orfanato acho que é uma instituição que deve existir, acredito, há cerca de uns 600, 700 anos, né? Desde quando pessoas se sensibilizaram por crianças abandonadas, devem ter surgido os primeiros orfanatos ou primeiras instituições com essa estrutura, com essa essência, que é o que a gente entende de orfanato hoje em dia, e que, diga-se de passagem, hoje em dia está até um pouco abandonado, não é?
graças à evolução das leis, o Estatuto do Menor e do Adolescente e tantas outras leis que foram instituídas, aí eu estou falando especificamente em relação ao Brasil, né? Então, a gente percebe que o orfanato, ou seja, instituições que abriguem crianças abandonadas, foi uma evolução, foi uma resposta da sociedade para esse problema e que evoluiu, que é, é, teve foi uma ideia, um conceito que foi aperfeiçoado com, por exemplo, ah, novas formas, novas propostas que vieram a substituir os orfanatos. Hoje em dia, eu não sou assistente social, eu não sou dessa área, mas me parece que hoje em dia praticamente não existem mais orfanatos. E isso me faz lembrar até de uma instituição muito querida, da nossa região, a Zona Oeste do Rio de Janeiro, o Abrigo Nazareno, que, devido à evolução da lei, foi até obrigado a mudar de nome, né? Hoje em dia, se eu não estiver enganado, a sigla pelo novo estatuto, que não é tão novo, chama-se ABENA, e isso me faz lembrar com muito carinho de muitos trabalhadores espíritas da nossa região, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, do próprio Bezerra de Menezes, o seu Toninho, a dona Helena, o pessoal que fazia a campanha do quilo, em prol do abrigo nazareno. E que eu lembro que quando houve uma mudança na lei, o abrigo nazareno não podia mais manter as crianças lá em regime de internato. Aquilo que eu falei sobre a evolução da lei, né, de que o Estado passou a entender através de novas leis de que de que a criança deve ficar com seus responsáveis, né? Enfim, então hoje nós temos novas propostas, propostas mais modernas que substituem os orfanatos, como, por exemplo, os lares sociais. E isso me fez lembrar, e até cheguei a pesquisar, uma pesquisa muito rápida, sobre o trabalho do conhecido e querido médium Divaldo Franco, A Mansão do Caminho, onde é, ele já antes que existisse o Estatuto do Menor e do Adolescente, ele iniciou um trabalho de vanguarda, de abrigo, abrigar, né, mesmo, de abrigo, de abrigar aos órfãos, instituindo os lares substitutos, onde as crianças órfãos pudessem ter um lar convencional, uma casa com um pai, com uma mãe. E então, essa proposta de vanguarda da Mansão do Caminho, premiada até por instituições internacionais, a gente entende até como uma prova de quanto o Estado brasileiro caminhou nesse sentido, de alguma forma copiando um trabalho que o Divaldo Franco, no estado da Bahia, na Mansão do Caminho, já havia iniciado. Ainda nesta mesma mensagem, o Espírito vai dizer o seguinte, vai escrever o seguinte: agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Isso vem ressaltar o que estamos comentando até agora, né, de que amparar a orfandade, defender, dar apoio às crianças órfãos é a prática a prática da lei de caridade, prática da lei de Deus, que Deus espera que cada um de nós pratique. Na mensagem também lemos o seguinte: ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação, caso em que se pudesseis lembrar-vos
já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. E como somos reencarnacionistas, existe o risco de algum mendigo, alguma criança abandonada que esteja próxima à nossa casa, esteja próxima ou próximo de nós, tenha sido um parente de outra vida, né? Ou mesmo alguma criança que a gente venha a adotar. Como a gente sabe que a lei de Deus é de justiça e amor, misericórdia, e que existem oceanos de energias que nos envolvem, que nos aproximam, que fazem com que eu conheça a pessoa X e não a pessoa Y, que fazem com que eu consiga um emprego tal e não um outro emprego, que eu seja aprovado uma vez em um concurso e não em outro, uma vez que existe toda uma conjunção, toda uma organização inteligente no universo, que é a vontade de Deus, operando sempre em nosso benefício, para o nosso crescimento espiritual, é muito provável que até alguma criança que a gente adote seja um espírito que tenha ligação com o nosso passado espiritual e que mesmo os que estejam próximos a nós, no mesmo bairro, numa mesma cidade, tenham de alguma forma alguma relação conosco. E então, esse amigo espiritual lembra que como a reencarnação existe, há o risco de termos pessoas queridas do nosso coração, mas que por necessidades evolutivas nós não temos contato é, nesse, nessa atual existência, mas que são pessoas queridas nossas. Então, é nosso dever, é nossa obrigação ajudar a todas as criaturas. E aí ele reforça essa tese. Talvez algumas tenham até alguma ligação conosco. Seguindo na mensagem, esse Espírito vai dizer o seguinte: assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração. Não é essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Nessa parte da mensagem, o Espírito vai chamar a nossa atenção, vai nos trazer uma reflexão muito, muito profunda mesmo sobre a forma como nós ajudamos os nossos irmãos. Como ajudamos os nossos irmãos? O que nos move para fazer o bem a uma outra pessoa? O que me move quando eu me envolvo em alguma tarefa de fraternidade, alguma tarefa humanitária, alguma tarefa beneficente? O que está no meu coração que as outras pessoas não sabem, elas não percebem, mas Deus, que é o nosso Pai, sabe. Eu acredito que com isso, esse amigo espiritual esteja nos dizendo que a gente deve praticar a caridade sempre, devemos fazer todo o bem ao nosso alcance, sim. E aí a gente vai até ressaltar como a gente vai lembrar como ressaltam e repetem muitos amigos espirituais através dos mais diversos médiuns, até por indiferença. Devemos praticar a caridade sempre, devemos fazer a caridade sim, mas devemos buscar praticar a caridade real. E o que seria a caridade real? É quando a gente realmente pratica o bem com desprendimento, pratica o bem pensando verdadeiramente, pratica o bem pensando no nosso coração, sentindo no nosso coração
a gente pratica o bem pensando no outro e não em nós. Alguns exemplos que podemos usar pode ser o caso de pessoas que têm fazendas, homens ricos que vivem pelo interior do nosso país e que, sob a justificativa de estar ajudando camponeses sem terra, acabam explorando esses mesmos trabalhadores, lhes dando um mínimo de benefícios trabalhistas, um mínimo de benefícios, sob a justificativa de que estão cobrindo os gastos que essas pessoas dão. E é curioso, acredito que pelos próximos exemplos a gente possa aprofundar um pouco mais esse entendimento, como nós, espíritos ainda em processo eu diria, de amadurecimento emocional, de uma caminhada para a vivência real do amor, o quanto nós usamos de desculpas, de sofismas, para justificar práticas que tem mais relação com egoísmo e com orgulho do que com o amor, do que com a prática da verdadeira caridade. A gente pode usar como outro exemplo filhos que, embora deixem os pais em casa, acabam dando menos privilégios, menos cuidados para os pais, onde eles ficam em cantos isolados, em quartos isolados da casa e não recebem todo o carinho e toda a assistência que poderiam e deveriam receber. E os espíritos também, acredito que em algumas lições do Evangelho também reforçam isso, chamam a nossa atenção para o fato de que o quanto cada um de nós tem uma dívida enorme com os nossos genitores, com os nossos responsáveis, mesmo aqueles que não conseguiram cumprir bem a sua missão enquanto pais. E um outro exemplo também, já que estamos falando sobre orfandade, crianças que a vida nos ponham no caminho, ou que a conjuntura da vida nos faça responsáveis por elas. Quanto de nós não sabemos, quer dizer, quantos de nós não conhecemos esse caso que eu vou contar, ou mesmo não vivenciamos situações assim, de sobrinhos que a gente gosta muito, crianças aos quais nós somos apaixonados, né? Os avós pelos netos, os tios pelos sobrinhos, e quantas vezes parentes assim acabam ajudando a criar essas crianças, de alguma forma ajudando no amparo dessas crianças, porque seus pais têm dificuldade para cuidar, dificuldade para criar, dificuldade para manter, né? Eu lembrei de um caso que está que está no livro Os Mensageiros, onde há um espírito que conta sobre uma missão na qual ele falhou, em que no seu quadro de provações, para que ele pudesse ser fortalecido e não desviar da missão que ele tinha proposto para ele mesmo, ele teria que amparar as 6 crianças órfãs. E ele conta, então, que, infelizmente, devido a um orgulho ferido, que por causa do segundo casamento do pai, o pai veio a desencarnar, a madrasta dele também, e por uma conjuntura, por um jogo da vida, ele acabou ficando com 6 crianças sob o seu cuidado. Mas como ele não gostava da madrasta, e aquelas 6 crianças, naquela encarnação, tinham alguma ligação com a madrasta, ele abandonou as 6 crianças
provavelmente a gente deve estar falando de uma história ocorrida em 1920, 1910, 1930, onde ainda deviam existir orfanatos, crianças abandonadas, enfim. Ele abandona essas crianças e acaba, por conta disso, também prejudicando todo o aproveitamento daquela reencarnação. Eu estou lembrando também de casos de abortos, mulheres que cometem aborto, e, e embora a gente fale muito da responsabilidade feminina, nós, enquanto sociedade, temos responsabilidade em relação a isso, até quando fazemos pressão para que leis sejam votadas a favor de acontecimentos como esse. E aí, claro, eu me remeto a um país irmão, ao nosso vizinho, que é a Argentina, onde uma lei que permite o aborto foi aprovada. No nosso país, o aborto ele ele não é aprovado de uma forma indiscriminada, só em casos específicos, o que, no meu entendimento, é a situação ideal, dentro do que eu entendo de, de, de uma conduta cristã, de uma conduta espírita. Mas, enfim, nós, enquanto sociedade, temos responsabilidade. Não só pessoas, enquanto pessoas que influenciam para que tais ou quais leis sejam votadas através dos representantes que nós escolhemos, como eu diria que no campo da intimidade das pessoas, até os homens também. Muitas vezes dizemos que as mulheres são responsáveis, mas quando acontece um aborto, há todo um grupo envolvido nisso. Temos a figura do homem, que é o pai biológico, um médico que se predispõe a isso, pessoas que silenciam pelos mais diversos motivos, se elas têm alguma responsabilidade ou não, aí só Deus sabe. E é, o aborto, nesse caso, nós entendemos que ele, de alguma forma, está relacionado a essa ideia de abandonarmos crianças, de não darmos apoio suficiente para que espíritos que estejam reencarnando tenham a sua chance, tenham as melhores possibilidades de se desenvolverem na Terra. No caso da orfandade, eu acredito que, à luz de uma conduta cristã, nós, enquanto pessoas ligadas a essas crianças ou que tenhamos responsabilidades com elas, praticamos uma verdadeira crueldade. E enquanto que pelo aborto é algo muito mais grave, porque já se refere ao caso de em sendo um aborto por pura fuga da responsabilidade paterna ou materna, ou por outros motivos que não sejam a saúde da mãe, ou outras questões que, à luz da justiça divina, e só a justiça divina tem como avaliar bem isso, sejam plausíveis. Um aborto, digamos assim, irresponsável é muito mais grave, porque se trata de um assassinato. Muitas vezes nós encontramos irmãs, mulheres que, após conhecer a doutrina espírita, ou mesmo quando se convertem a alguma orientação religiosa, algum segmento religioso, alguma religião, acabam sentindo um grande pesar, uma grande dor na consciência por terem praticado isso. Eu creio que, para os irmãos e irmãs que têm responsabilidade direta em situações como essa, assim como em tantos outros, em qualquer outro ato infeliz que nós tenhamos cometido ao longo da nossa reencarnação, só um arrependimento sincero e profundo,
ao lado de uma busca de reparação pelo trabalho voltado a crianças abandonadas, a órfãos, ajuda a crianças pobres, ou mesmo a adoção de uma criança, seja um recomeço, seja um tipo de expiação e de reparação a qual aquele espírito possa fazer a ponto de ficar em paz com a sua consciência e já ir reparando diante da lei de Deus um ato como esse. Ainda falando sobre a caridade, sobre a forma como praticamos a caridade, ou como praticamos a caridade de uma forma errada, mais movida pelo orgulho, esse amigo espiritual vai dizer o seguinte: quantas vezes seriam eles recusados se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Então, o que ele quer dizer com essa frase é: quantas vezes aquele ato de bondade que uma pessoa pratica, ela não seria aceita se a pessoa que estivesse recebendo não se encontrasse em estado de extrema necessidade. Então, isso, repito, faz a gente refletir, pensar em o que nos move quando nos envolvemos numa causa humanitária, o que nos move quando praticamos a caridade. Então, porque esse espírito vai dizer que a forma como a gente propõe ajuda ou como a gente ajuda, se os necessitados pudessem, eles não aceitariam, eles não receberiam. Eles só recebem porque estão numa situação, digamos, humilhante, numa situação de ou aceita aquilo, ou morre de fome, ou aceita aquilo, ou vai passar por grande necessidade. Só aceito porque não tem escolha. Então eu deixo tanto para mim quanto para vocês que estão acompanhando o estudo esse questionamento. Por que ajudamos? Será que eu ajudo só para debitar essa ajuda no imposto de renda e aí eu consigo pagar menos ao fisco? Será que eu ajudo devido a uma necessidade de autopromoção? Eu quero satisfazer ao meu ego e me ver como uma pessoa boa, ou que os outros me vejam como uma pessoa boa? Será que o que está lá dentro do meu coração, quando eu ajudo alguém, não é a ideia de me mostrar superior àquela pessoa que está recebendo, escondendo, ou mesmo justificando alguma sombra interna minha, algum problema psicológico que eu tenha de autoafirmação, ou alguma revolta, ou ódio, ou mágoa com algum parente ou com alguém que me tenha feito a mesma coisa? Uma vez que a proposta da doutrina espírita é uma proposta renovadora, libertadora, de autoconhecimento, de melhoramento espiritual. E eu gosto muito de usar essa frase, por isso que eu vou falar, sempre que eu posso, eu uso, uma vez que nós somos homens e mulheres do terceiro milênio, espíritos que já estão em pleno século XXI e que nos cabe uma conscientização e uma sensibilidade maior perante as leis do Cristo, perante os ensinamentos profundos do Evangelho. Nos cabe um entendimento, uma compreensão e uma prática maior para estabelecermos definitivamente um planeta mais justo, um planeta melhor, como ensinam os Espíritos, um mundo de regeneração. É muito importante que a gente pense nisso. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós imaginamos, pensamos, sentimos coisas que nós mesmos temos vergonha do que passa no nosso interior. Mas, mais importante que sentir vergonha ou que fugir aos sentimentos que
passam por dentro de nós, mais importante é procurarmos nos conhecer para encontrar as causas desses sentimentos. Por que eu tenho tal ou qual sentimento, ou tal ou qual imaginação, que me afasta de um estado de harmonia, que me afasta de um estado de sintonia superior? Finalizando a mensagem, nós ainda encontramos escrito o seguinte: dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. O Espírito propõe, então, que quando a gente pratique a caridade por alguém, que a gente não dê só por dar, não dê só para ficarmos livres daquela pessoa, ou para que ela não nos importune ou se afaste logo porque eu estou com medo de ser assaltado ou de ser roubado. Ele propõe que a gente ofereça um pouco de nós, um pouco do nosso sentimento, da nossa vibração de carinho, da nossa prece. E também isso me faz pensar sobre muitas situações onde nós agimos por moda. É politicamente correto eu fazer a coisa X ou eu falar a coisa Y. E aí eu faço a coisa X, eu uso a expressão Y porque todo mundo fala, todo mundo faz, mas no meu coração eu ainda estou distante daquela prática real. E no fundo, aos irmãos e irmãs que estão acompanhando o nosso estudo, uma grande parcela da humanidade ainda age assim. Nós ainda não conseguimos sintonizar sinceramente com o amor de Jesus, com as forças superiores, com Deus, com essa harmonia universal que rege o universo. Mas não é porque a gente ainda não consegue chegar a esse nível que a gente vai continuar se mantendo afastado dessa fonte ilimitada, inesgotável, constante de paz interior, de harmonia, que é a prática do bem e uma sintonia com, é, com as falanges do bem, com Jesus, com Deus. Nós estamos distantes? Estamos. É uma consciência que devemos ter e que cada um de nós, através de meditações, de preces, de exercícios de autoconhecimento no seu dia a dia, no seu convívio com o seu semelhante, deverá parar e refletir e perceber o quanto está distante de uma proposta real da conduta cristã. E a partir daí, eu avaliando as minhas limitações, e as outras pessoas avaliando essas limitações, a gente começar a se aproximar desse estágio, desse nível de entendimento e sintonia com o bem que precisamos alcançar e que é inevitável. É importante lembrarmos isso. A evolução é lei do universo. Então, é inevitável essa minha sintonia superior. E enquanto mais eu protelar, enquanto mais eu atrasar esse entendimento superior, essa sintonia com o bem, há uma probabilidade maior de que eu sofra. Sofra por não alcançar esse nível de felicidade que é inevitável para mim, ou até sofra através de experiências que a vida me traga para apressar essa minha transformação. Experiências que a vida me traga para me sacudir e que podem acontecer das mais diversas formas. E finalizando a mensagem, nós encontramos escrito nela: evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra e considerai que, fazendo o bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Então, nessa última frase, essa entidade espiritual nos chama a atenção para algo que é um entendimento comum já para todos os cristãos e também para nós espíritas, porque somos cristãos, o entendimento de que
Agir pelos outros é trabalhar por nós. E acho que não poderíamos finalizar o estudo de uma forma mais, através de um ensinamento mais profundo, através de um ensinamento mais certeiro, mais lúcido, que é o de que agir pelos outros é trabalhar por nós. Eu espero ter sido útil a todos os que puderam nos ouvir. Que Jesus abençoe ao lar de cada um. Que vocês tenham paz, sejam fortalecidos na sua fé e que vocês, assim como eu, tenhamos cada vez mais sensibilidade para perceber a nossa essência divina e podermos crescer, sendo criaturas melhores. Graças a Deus. Agradecemos ao nosso irmão Márcio, por ter realizado mais um estudo junto com a gente, trazendo mais esclarecimentos, porque a nossa intenção é sempre crescer no nosso conhecimento espiritual. Nós agradecemos ao Márcio. E iremos fazer a nossa prece final, logo após os recados. Senhor Deus, nosso Pai e Criador de todo poder, toda bondade, somos os teus filhos pequeninos que durante a luta deste mundo, Senhor, jamais podemos esquecer de recorrer a Ti, porque tão pequeninos que somos, nos sentimos nos engrandecer, nos fortalecendo pelo Teu infinito amor, pela Tua infinita misericórdia, de ter nos enviado o Teu Santo Filho Jesus para nos conduzir pela estrada do bem, brotando sempre em nós a semente da esperança, crescendo a nossa fé, nos iluminando, Senhor, através dos ensinamentos, dos exemplos do nosso querido Jesus. Receba os nossos agradecimentos, Senhor, do fundo de nossos corações, na mais profunda pureza de nossos sentimentos, porque só a Ti, nosso Deus, e só em Ti podemos construir bases sólidas, alicerces firmes para a nossa edificação espiritual. Abençoa-nos sempre, como Tu sempre faz. E em Teu nome, Senhor Jesus. Em nome de Maria Santíssima, nossa querida mãe, nos sentindo acolhidos por essa espiritualidade amiga que nos cerca de vibrações positivas. Nós vamos encerrando, com a Tua permissão, os nossos trabalhos de estudos doutrinários da noite de hoje. Continue conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. E assim seja, graças a Deus.